Bom dia, etapa de hoje, Calama, Maria Helena. Vamos sair de São Pedro do Atacama às 10 de ônibus e aí vamos partir para Calama, 2 horas de viagem pelo deserto de ônibus. O acampamento sai em seguida e vai encontrar com a gente em Maria Helena. Hoje vai ser um dia teoricamente fácil porque é mais descida e menos inclinação. Tem um ponto muito difícil no caminho, que é o tal do quebra-corações. E meu maior medo é o vento. Então nós vamos começar uma etapa no deserto ao meio-dia, sensacional. E vamos ver se a gente chega lá antes de escurecer. 98 quilômetros, mas o meu maior medo é o vento mesmo. O vento já pedalei no vento daqui e não foi bom não. Assim, se passar de 40 km por hora o vento, a etapa é cancelada. Eu pedalei aqui a 36, 37 km por hora de vento e realmente não dá não. Você segura a bicicleta, o vento levanta ela. É muito doido. Bora. E aí? Bom dia. O ônibus se perdeu. Esse foi o dia após a subida do vulcão Saire-Kabul, né? E o que a gente perceberia é que os sobreviventes do vulcão pagariam um preço. Bom, chegamos em Calama, 2 da tarde. Vamos largar sem almoçar. Uma etapa de 100 km. Contra um vento absurdo, existe uma chance de ser cancelada a etapa por causa do vento. Vamos, né? O que eu falei lá, a gente reclama, mas depois que monta na bike, eu falei pro Christian, né, o organizador, o idealizador, falei, cara, relaxa, depois que todo mundo sobe na bike, acabou. A gente só quer pedalar. Vamos saindo, sentido Maria Helena. Aparentemente não reduziram, 97 km. Bastante vento, sol do deserto na área mais árida do planeta. Vai ser um desafio interessante. Eu tive uma experiência, para mim começou mesmo no segundo dia. Segundo dia, onde a gente já estava acima de 3.000 e a etapa começava numa subida e boa parte dela feita acima de 4.000. Então, locais bem simples, que seria uma subida ali com uma pedra, um pouco de areia que você atacaria de uma maneira simples, já mostrava que aquilo era algo muito diferente do que estava acostumado, algo muito mais desafiador. Mas a grande cereja era de fato o terceiro dia, o dia do vulcão, o dia que a gente tinha o objetivo de chegar aos 5.700. Acho que em momento nenhum eu pensei em não ir para o vulcão sempre foi minha meta. Então na inscrição ali tinha a opção dos 620 ou dos 650. Em momento nenhum eu pensei em não ir nos 650, era de fato meu objetivo. Mas é claro que não conhecia o que era pedalar na altitude, não tinha tido nenhuma experiência nesse sentido. Foi, sem sombra de dúvidas, a experiência mais extenuante física de tudo que eu já fiz na minha vida. A etapa de hoje se mostraria muito, muito linda. Acho que, além disso, um local excelente para pedalar, gostoso de pedalar, bonito, umas trilhas assim que fluem, né? Então, a quilometragem e o tempo passa muito rápido, pelo menos até a primeira parte da prova.
tem um pé de mato para você ver a direção do vento. O vento tá assim? E aí, Fernando? Vai salvar eu mais um dia não, né? Ah, tamo junto. Vamos lá mais um dia. Pessoal, dá um desconto porque é muito alto. Vocês vão entender o quão alto isso é. E venta demais. Dá medo mesmo. Dá medo de sair dessa trilhinha. O terreno alterna entre uma areia solada e uma areia mais fofa, né? Então, de uma hora para outra muda. Desculpa. Dentro desse cânion, né, que é formado pela água do degelo das cordilheiras, as paredes parecem
muro de caco de vidro, aquele caco de vidro que você coloca no topo do muro. São rochas vulcânicas e, como eu mostrei antes, parece faca. São umas pedras afiadas, sabe? Rasgar a canela. Segurou. Desce não! Putz! Peraí! Tá lá daqui. Que loucura! Ah! Que doideira! Ui. Tô abrindo mão de performance pra mostrar isso pra vocês, hein? Tinha muito peso de uma decisão assim, pô, será que eu faço o vulcão? E como que isso vai me prejudicar nas próximas etapas? Mas como eu falei, assim, saí do Brasil pensando, eu tenho que subir esse vulcão, não cogitei isso. Uma prova de etapas, ela tem esse peso dessa logística em terminar a prova, voltar, descansar, se alimentar, isso vai acumulando dia a dia. Então, ter essa terceira etapa, com certeza foi algo muito extenuante, muito cansativo,
mas muito recompensador. Assim, foi uma das experiências mais tops que eu já tive na bicicleta, experiência com a natureza, um lugar assim de outro mundo, parecia que a gente estava em outro planeta, o tipo de paisagem, o tipo de pedra, o tipo de atmosfera, o clima, apesar de estar um sol tremendo, um frio pela altitude, um mix de sensações completamente novas. Foi uma experiência muito bacana, não me arrependo em nada. Falar que não custou um preço para a quarta etapa, com certeza paga-se um preço no dia seguinte do cansaço, mas não me arrependo nem um pouquinho, eu faria tudo de novo. Acho que o Atacama Spirit, sem essa etapa do vulcão, ou sem esse desafio, ele perde um pouco o charme. As paisagens são muito lindas, elas vão se complementando, mas essa em especial é algo sensacional. Que loucura! Quase! E agora? Eu não consegui captar o que é o Destrói Corações. Começa parecendo uma duna e sei lá. Vamos ter que subir essa duna. É o que eles chamam de Destrói Corações. E é muito, muito alto. Quando eu disse lá no começo do vídeo que vocês iam entender a altura do cânion, eu sei que no vídeo parece que é uma parede ali equivalente a um prédio de 3 andares, né? Mas aquilo é a parte que aparece, né, na gravação, porque para cima ainda tem muito mais coisa. E lá dentro do cânion você está lá embaixo. Para você subir, para voltar para o deserto, é o Destrói Corações que você tem que encarar. E ela tem uma certa maldade escondida nela, talvez por isso que o nome seja Destrói Corações, nem tanto pela dificuldade, pela inclinação, mas é que você vai subindo e não consegue ter dimensão da altura ou de quando vai acabar. E a todo instante ela te dá sinais de que acabou. Sabe quando você vira uma curva, levanta a cabeça e vê que tem mais o dobro do que você já subiu para subir? E quando você chega na parte desse dobro, ainda não é o final. É por isso que ela se chama Destrói Corações, é porque ela vai minando ali sua confiança e suas esperanças. Mas foi épico, foi épico. Eu não consegui trazer para vocês, eu estava extenuado ali. Foi épico. Eu acho. Bora, Fernando. Insano, 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 insano.
bora botar a bike nas costas. O Destrói Corações, ele testa, né, sua mente. É uma dose forte e seca, é uma pancada dura que você recebe ali aos 60 quilômetros da prova. E Dene, isso é o que nos resta, garra. Ah, graças a Deus, finalmente a gente começou a descer. Não aguentava mais subir. E agora é uma parte da prova que parece que o tempo não passa. A gente estava num deserto. Para quebrar a imersão, somente os postes de eletricidade, né, de alta tensão. Fora isso, deserto absoluto. E o deserto, a parte mais árida do mundo, né, a parte mais seca do planeta é onde a gente estava. Né? Maria Helena é a cidade mais árida do planeta. Estou aqui com os meus amigos, Denis, Nicarágua. Você é amigo de onde? Argentina. Argentina. E você? Argentina também. Olá. Argentina também? Tudo bem. Argentina? Argentina. Então tá bom. Estão todos só o pó da rabiola. Pó da rabiola? Ah, poxa vida, cara, eu fiquei triste demais. Cortou a parte onde eu ensino para os gringos o que é só o pó da rabiola, bruto demais e mariola. E esse dia foi muito especial, porque foi a primeira vez que nós iríamos ver o pôr do sol no deserto, né? É muito bonito, a cor é algo muito especial. E por falar em gringo, pensa nos caras que gostam de ficar de roda. Tá doido? Ahí voy. Que frio. 539. Carlos. Carlos Costa. ¿El que tengo que cambiar de categoría? Sí. Todavía no lo hago, pero lo hago hoy día. Ya, Carlos Costa. Entonces, espérate, la voy a cambiar al tiro para recalcular y te la muestro. Tá. 17 de hoy. 17? Ajá, de hoy, 17. Legal. De la general. Y categoría tengo que cambiarlo. Tá bom. ¿Ya? 17º. Cara, hoje eu peguei 43 graus no deserto. E agora eu tô batendo queixo. Só com a Jessie suada, que tá virando gelo, e um corta-vento
que é equivalente a uma sacola de supermercado. Meu Deus. Onde é o acampamento? Tá tendo festa na cidade. É um lugar pra ter cachorro grande, cara. Olha que bonito ali. E quando eu digo que teve um preço alto para quem chegou aos 5 e aos 5.700. Nos vídeos você vê eu puxando o Denis, quer dizer, é surreal isso. O Denis também chegou aos 5.700. Eu chego na frente do Anderson, quer dizer, e eu andei menos, eu perdi muito tempo na disputa por posições e nitidamente eu estava quebrado. Seria uma etapa que eu andaria muito forte. Teria todas as características para andar bem. Vento contra e plano, né? Altiplano. Eu iria andar forte, mas um pedaço de mim ficou lá naquela montanha. Acho que de todo mundo. O que o vulcão não faz na vida de uma pessoa, bicho? Cheguei na frente desse homem hoje, ó. Eu tô mais pra lá do que pra cá. Não sei se eu tô enganado, mas eu acho que só 2 brasileiros conseguiram chegar aos 5.700, que é ao topo, a cratera do vulcão Sairicabur. Porém, a gente ainda segue 100 brasileiros com essa meta oficial. Significa que o Felipe e o Anderson chegaram ao topo do vulcão, mas coisa de 10 minutos do tempo limite. Então, por isso que eles não têm foto oficial no topo do vulcão. Mas são os únicos brasileiros que conseguiram chegar até lá em cima até hoje. Não sei se ano que vem a gente tenta de novo. Eu vou tentar. Se eu voltar, eu tento os 5.700. Outra cabeça, outro preparo. E eu acredito que eles também tentariam. E eu não tenho dúvida que eles conseguem. Então é realmente muito puxado. Então, fazendo referência ao segundo dia, quando eu pedalei a 4.400, quando chegou nessa altura no terceiro dia, o dia do vulcão, aquela sensação de até aqui eu conheço. A partir de agora é uma nova, tudo novo de novo. E no segundo dia já era novidade, agora tudo de novo. Quando foi chegar ali o corte dos 5.000, falar com o médico e seguir ali acima dos 5 e continuar nessa jornada, cada 100 metros que passava piorava, mas piorava muito. Tudo muito devagar, um giro bem leve, tentando ali manter uma cadência. Mas qualquer movimentozinho mais brusco já dava aquela sensação de que eu estou fazendo aqui, de bem complicado mesmo.